Olá, meus amigos, bom dia. Sou eu, professor Jessé Cortez. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos lá, uma parte, né, da nossa aula. Nós que estamos já no módulo 5 da apostila, ele que se inicia lá na página 117, falando a respeito do trovadorismo. Semana passada falamos a respeito das primeiras, né, da parte introdutória do trovadorismo, falamos a respeito das cantigas, chamadas cantigas de amigo, chamadas cantigas de amor, cada uma com as suas características. Hoje vamos dar continuidade falando a respeito das cantigas satíricas, tá? Então, se você quiser acompanhar, pode abrir lá na página 120, você vai ver que é bem curtinho, tá bom? Nada que você não vá conseguir fazer os exercícios de logo mais. Então tá bom, então vamos começar? Diz lá então, cantigas satíricas. Lembra sempre, né? Estamos estudando o trovadorismo. Ele tem as suas marcas, né, no século XII. Palavrinhas que você não pode esquecer. Feudalismo. Então ele acontece durante o feudalismo, tá bom? E esse feudalismo só se realiza por causa de um sentimento, ou melhor, um pensamento filosófico que nós configuramos chamar-se esse raciocínio de teocentrismo, quer dizer, Deus o centro de todas as coisas, tá? Lembra sempre, o marco foi a cantiga da Ribeirinha, e nós vamos ver aqui as cantigas, que elas podem ser líricas, que no caso são as cantigas de amor, e as cantigas de amigo, volto a dizer, cada uma com suas características, e hoje as cantigas satíricas. Vamos fazer então? Então tá, o que são as cantigas satíricas? Bom, elas são divididas em dois. Vocês vão ver que vai ser bem curtinho hoje, tá bom? Para que você possa já desenvolver as tarefas. Haja vista que semana passada nós não usamos a apostila. Então hoje nós vamos fazer bastantes exercícios da apostila, tá bom? Primeira característica, a cantiga é uma cantiga de escárnio, né? A palavra escárnio, né, talvez venha do original, né? Escarnecer, quer dizer, tirar vantagem, né? Tirar vantagem, tirar sarro, brincar com a pessoa, né? Só que a cantiga de escárnio, ela tem duas características que elas são muito importantes. E é sempre bom lembrar. Eles se reuniam nas suas festas, quer dizer que eles se reuniam só para falar de amor? Ou era o amor do homem pela mulher na cantiga de amor? Ou era o amor da mulher para o homem na cantiga de amigo? Era só isso? Não. Eles também se reuniam para se divertir, se reuniam para dar risada, cara. E aí surgem as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. No que diz respeito à chamada cantiga de escárnio, você pode acompanhar aí na página 120 da apostila, elas vão ser indiretas. Isso é muito importante. Ela não vai dizer o nome da pessoa. Então o nome da pessoa não é citado. Então ela é uma cantiga indireta. Ela também é recheada de ironias. Por quê? Porque justamente não há necessariamente o nome da pessoa. Então ela é coberta de um elemento irônico, tá? É importante dizer que, como ela não diz o nome, mas supostamente os locais ali saberiam distinguir. É a mesma coisa, por exemplo, se você quiser tirar sarro do professor Jessé, você fala assim: olha, aquele professor cabeludão, aquele professor bugrão, todo mundo sabe quem é. Você não está falando o nome, mas você está dizendo quem é. Aí todo mundo começa a manjar. Cabeludão, bugrão. Todo mundo sabe, era o que rolava na época. E eram cheios de ironias. Por quê? Porque daí, claro, é aquilo que hoje a gente chama de piada interna. Você fala assim, não, piada interna. Por que piada interna? Porque só alguns ali sabem. Só que, claro, ali na hora, na corte, todo mundo dava risada, todo mundo, né, entrava na brincadeira. Lembra sempre, eram cantigas. Então, elas vão ter um formato que eu não destaquei na última aula, né, que eram muitas coisas para falar, e agora são menos coisas, né? Elas vão ter um formato que nós chamamos de paralelismo, ou expressões paralelísticas, tá? Que vão ser aquilo que normalmente a gente conhece como estrofe. Então vai ter uma parte que ela sempre vai repetir, que é para dar justamente o ritmo da música, a ideia da música.
Essas partes que se repetem são chamadas de expressões paralelísticas, tá? Antes de falar das cantigas de escárnio, deixa eu mostrar aqui um exemplo, então. Ou melhor, antes de falar da cantiga de maldizer, vamos ver aqui uma cantiga de escárnio aqui rapidinho, que inclusive é o que tem na apostila aqui, só que é um fragmento diferente, tá? Um fragmento, o mesmo fragmento, página 120, acompanhei. Ai, dona feia, foste-vos queixar, que nunca vos louve meu cantar, mas agora quero fazer o cantar, em que vos louvarei de qualquer modo. E vede como quero vos louvar, dona feia, velha e maluca, dona feia, que Deus me perdoe, pois tendes tão grande desejo de que eu vos louve, por esse motivo quero vos louvar, já de qualquer modo. E vede qual será a louvação, dona feia, velha e maluca, dona feia, eu nunca vos louvei em meu trovar, embora tenha trovado muito, mas agora já farei um bom cantar, em que vos louvarei de qualquer modo, e vos direi como vos louvarei, dona feia, velha e maluca. Bom, notem que e vede como quero vos louvar, e vede como vos louvarei, são expressões que se repetem, tá? Dona feia, velha e maluca. Neste caso aqui, na sua apostila está assim, e vede como vos quer louvar, dona feia, velha e sandia. Sandia já está traduzido, né? Sandia, uma pessoa sandeu, uma pessoa sandia é uma pessoa maluca, tá? Então ele já está traduzido. Então essa expressão que se repete são chamadas de expressões paralelísticas ou somente chamado de paralelismo, certo? Então ele vai repetir uma parte da música, essa parte é a parte que vai dar ritmo, é a parte, né, musicalizada dela, sempre lembra. Todas elas são cantadas, você veio na página 121, esse fragmento está na página 120, mas na página 121 eu tenho a foto aí de um alaúde, né, instrumento da época, né, utilizado. Esse alaúde aqui é alaúde de 10 cordas, tinha alaúde de 12 cordas, alaúde de 6 cordas e assim por diante, tá? Então nesse caso aqui, a expressão paralelítica, ele sempre vai repetir uma parte que normalmente a gente chama de estribilho, né? Mas note que às vezes ele troca algumas palavras. Note que do primeiro e vede como quero vos louvar, dona feia, velha e maluca. E aí no final ele termina, e vos direi como vos louvarei. Aí ele muda o tempo verbal, né? Dona feia, velha e maluca. Tudo bem então? Essa é a cantiga de escárnio. Lembra, ele nunca vai dizer o nome e ela é cheia de ironias. Volta o slide. Aí a cantiga, ela é de maldizer. Já a cantiga de maldizer é diferente, tá? Ela é direta. Por que ela é direta? Porque ela sempre vai dizer o nome da pessoa. Então lembra, o professor de literatura, professor Gessé Cortez, entendeu? Vai dizer o nome, vai ser direta. Bom, e aí uma característica muito importante, né? Ela vai descarregar palavras de baixo calão. Mas é muito importante notar, tá? A palavra de baixo calão daquela época não é a de hoje, tá? Hoje esse negócio de filho da Duda, essas coisas, entendeu? Baralho, não, nada disso, tá bom? A palavra de baixo calão é como nós vimos na última, né? Ele chamou ela de maluca, de sandia. Então esse era o palavrão da época, entendeu? Então, por exemplo, vai chamar a pessoa de ébrio. O que é um ébrio? É um bebum, um bêbado, mas chama ele de ébrio, né? Então chama ele de mal pagador, chama ele de bobo, chama ele de feio, chama ela de feia, entendeu? Esse é o palavrão. Lembra-se, as cantigas são extremamente castas, então há um extremo respeito, afinal o clero é um elemento muito importante daquela época. O clero é um elemento que ganha projeção política, tá? A projeção política da igreja, ela ascende com as cruzadas. Então as cruzadas também foi um movimento da igreja poder recuperar influência política que ela havia perdido ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos, com o fim do Império Romano, muitos bárbaros se converteram ao cristianismo, mas só que essa igreja perde a sua influência.
com o advento das cruzadas, a igreja ganha novamente a sua influência. Afinal, eu vou lutar na Terra Santa para que os meus pecados sejam perdoados. Eu vou lutar nas guerras da Reconquista, que é o caso da Península Ibérica, e eu preciso muito da ajuda de Deus, entende? Então, eu estou atento a não confrontar preceitos da igreja. Então, as palavras são de baixo calão, mas as palavras não são palavrões abruptos, não se brinca, por exemplo, com a sexualidade da pessoa, né? É importante dizer, mas não, a questão, por exemplo, do homossexualismo é muito antiga, não é que naquela época não tinha, mas era algo que se não mencionava, entende? Então, elas eram extremamente castas nesse sentido, extremamente pueris nesse sentido, tanto no relacionamento homem-mulher, relacionamento mulher e homem, nas cantigas de amor, mas também na hora de brincar, na hora de se divertir, elas eram também comedidas, tá? Então não pode esquecer, as cantigas de escárnios, elas são indiretas, não cita o nome da pessoa e é coberta de ironia. Já a cantiga de maldizer, o camarada faz direto já, menciona o nome do cara e usa palavras de baixo calão. Vamos lá, me acompanhe agora numa cantiga de maldizer, de Dom Afonso X, chamado de O Sábio, tá? Diz lá: trovas não fareis como Provençal, mas como Bernaldo, o de Bonaval. O vosso trovar não é natural. Ai de vós, como ele, o demo aprendestes. Em trovardes mal, vejo eu o sinal das loucas ideias em que aprendestes. Certo? Então isso é uma cantiga de maldizer, altamente ofensiva e muito importante. Ela é direta. Você vê na apostila qual que é o destaque que ele dá? Pequenininho, tem 4 linhas na apostila. Cantiga de maldizer, extremamente diretas. Agora, a apostila, por exemplo, no seu contexto histórico, se você voltar lá na página 118, eu tenho algumas pinturas, né? Muito importante dizer, tá? Essas pinturas, como eu trago aqui no slide, elas são chamadas de iluminuras, tá? O que é uma iluminura? Iluminura é uma figura, né? E ela tinha tanto o poder, tanto a intenção de ilustrar, como ela também tinha intenção, veja, note as iluminuras na página 118, como elas também tinham uma função, tá? Elas eram chamadas de iluminuras porque as cores com que elas eram pintadas refletiam a luz. No caso do dia, refletiam a luz solar. No caso da noite, refletiam a luz de velas, para facilitar a leitura. Não sei se você lembra, quando, por ocasião do Shrek, o Shrek está ali dentro de uma latrina, né, fazendo a leitura de um conto de fadas, assim que começa o filme Shrek. E aí, na frente de cada página, tem uma letra toda pintada, toda bonita. Aquelas letras e aquelas figuras, elas são chamadas de iluminuras, tá bom? Então, na Idade Média, era muito comum o papel ser adornado, né, pelas iluminuras, tá? Aconselho a você que gosta de assistir séries, né? Tem aquela série que passa na Netflix, que é o Vikings, né? Em determinado momento, né, do Vikings, eu acho que já é na primeira temporada, os vikings invadem um mosteiro e levam como refém um padre. Esse padre é um iluminista. Ele faz iluminuras, né? Tanto é que depois, nas próximas temporadas, vai mostrar o ofício dele. Aí, eles, a despeito de ser padre, né, ele deixa a batina, e aí ele se envolve, né, amorosamente, né, com se não me engano, acho que com a nora do rei, uma coisa assim. E a nora do rei, ele aprende, ou melhor, a nora do rei, né, se envolve com ele, e aí ela pede, depois com a morte dele, ou com o sumiço dele, uma coisa assim, ela pede para prender. Aí tem todo um caso que vem um freio, o rei providencia um freio para que ensine ela a iluminura. Então ele vai explicando o elemento químico. É no mínimo muito curioso, tá? Fica aí minha recomendação para você assistir, tá bom? Importante dizer, tá?
As cantigas, elas são colecionadas ou são agrupadas em cancioneiros. Os cancioneiros, meus amigos, eles são relativamente novos, tá? Por quê? Porque com a tecnologia, com o advento, né, do raio-x e tal, o que acontece? No começo do século XIX, meados do século XIX, perdão, início do século XX, foram feitas compilações, né? Foram agregando esses documentos que são muito antigos. Então a tecnologia permitiu, né, que fossem colhidos ou colecionados ou agrupados esses documentos, chamados de cantigas. Esses agrupamentos, eles são chamados de cancioneiros. Aí nós temos alguns cancioneiros, por exemplo, muito importante citar o Cancioneiro da Ajuda. Trata-se de uma coletânea que possui 310 composições poéticas, todas elas cantigas de amor. Recebe seu nome por se conservar na biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, que é esse prédio aqui que vocês estão vendo, que é claro, um prédio lá em Portugal, tá? Então, esse é chamado de Cancioneiro da Ajuda, tá bom? Nós também temos outro cancioneiro, que é o Cancioneiro da Vaticana, tá? Nós temos aqui o Dom Diniz, né, que foi rei e foi também um trovador, tá? O rei trovador. Neste caso, é uma coletânea medieval de 1.200 cantigas trovadorescas escritas em galego-português, compilado na Itália no final do século XV ou no começo do século XVI, enquanto-se depositado na biblioteca do Vaticano, de onde deriva o nome porque é conhecido, tá? Então, neste caso aqui, o Cancioneiro da Vaticana é os documentos que constam lá do Vaticano, que são cantigas em galego-português. Devido à bravura do povo português, devido, né, à Guerra da Reconquista, Portugal, assim como Espanha, são países de tradição, de linhagem, né, vamos dizer assim, né, extremamente católicos. Então, por isso a necessidade, né, de seus documentos, o Vaticano, né, ver a necessidade de guardar determinados documentos. Então, no caso aqui, as cantigas em galego-português, as cantigas trovadorescas, as cantigas em Portugal, tá? Muito bom. E depois um último cancioneiro é o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, também chamado de Cancioneiro Colite Brancucci, que é, no caso, uma coletânea, né? Foi compilado na Itália, ele data por volta de 1525, 1526, que foi quando o cara começou a juntar, entendeu? Mas só que então, o que acontece? Esses negócios ficam quase que perdidos. E aí, no final, na segunda metade do século XIX, início do século XX, é que a tecnologia tal proporcionou juntar esses documentos, tá? Então, o que acontece? Ela foi reunida por iniciativa de um camarada chamado Angelo Colucci. No caso, ele numerou 1.664 composições e anotou praticamente todo o seu códice, quer dizer, ele fez toda a sua relação, ele organizou todos os documentos. Séculos mais tarde, esses manuscritos, né, encontravam-se nas mãos do conde Paolo Brancucci di Cagli de Ancona, que em 1888 o vendeu ao filólogo italiano Ernesto Monati, tá? Em 1924, foi adquirido pelo Estado português e depositado na Biblioteca Nacional de Lisboa, de onde colheu o nome pelo qual é hoje conhecido, tá? Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Muito bem, excelente. Então vamos lá. Vamos agora para alguns exercícios, tá? Então esses foram cancioneiros, 3 principais cancioneiros: Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Vaticana e Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Muito bem. Agora, uma questão sobre as expressões paralelísticas, tá? O paralelismo, uma técnica de construção literária das cantigas trovadorescas, consistiu em unir 2 ou mais cantigas com temas paralelos e recitá-los em simultaneidade? Não, está errado. Letra B. Um conjunto de estrofes ou um par de dísticos. O que é dísticos? Dísticos são 2 versos, tá? Em que sempre se procura dizer a mesma coisa. Isso, né? O que é aquilo que a gente chamaria de estribilho, tá? Chama-se dístico porque são 2 versos, tá bom? É um conjunto de estrofes ou um par de dísticos, quer dizer, um par de versos, tá? Supostamente a resposta correta é a letra B, tá bom?
Apresentar as cantigas nas festas da corte, sempre o acompanhamento de um coro, não tem nada a ver. Reduzir todo o refrão em um dístico? Não. Ele está confundindo aqui, chamando a mesma coisa, né? Refrão, né? Não é o caso. Pressupor que há sempre dois elementos paralelos que se degladiam verbalmente, não tem nada a ver, degladiam, não tem nada a ver. O correto é a letra B, tá bom? Meus amigos, fica como atividade da apostila a página 121 da apostila, tá? Exercício 1 e 2, tá bom? É importante dizer, tá bom? Copia aí, tá? Essa atividade você vai fazer agora, diferente da tarefa. A tarefa vai estar postada, né, se não me engano, no Classroom, né? Não é a tarefa. Essa daqui é para você fazer agora. É a atividade que você vai fazer no término da aula. Eu tenho aqui o livro digital, corresponde a essa atividade da página 119, tá bom? Desculpa. Cara, aqui tá falando 121, mas não é 121 não. Desculpa. É sim. Eu que estou com a página errada aqui, perdão. Página 121 da apostila, ele vai pedir para você comparar. Tem uma primeira parte que está assim, ó, converse com os seus colegas. Ninguém vai conversar com os colegas, tá? Você vai fazer individualmente, tá? Quais características da cantigas trovadorescas podemos encontrar nos fragmentos? Você vai ler as duas músicas e vai procurar. Ambas são do mesmo gênero, do mesmo tipo, elas são... A gente pode dizer que todas elas são cantigas de amigo, todas elas são cantigas de amor, todas elas são cantigas de maldizer, as duas são cantigas de escárnio, aí você vai colocar aqui, tá bom? Bom, pesquise outras letras da canção com essas características e apresente a turma. Ninguém vai apresentar a turma, tá? Eu só quero pessoal isso daqui, e justifique por que se encaixa nas características do trovadorismo. Pessoal, você vai fazer aí na sua casa, tá bom? Essa é a atividade que você vai fazer da apostila, tá bom? Olha só, espero que você tenha gostado. Faça a atividade, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Antigamente eu fazia aula na quinta e na sexta, né? Agora eles trouxeram o horário para que ele se pareça bastante com o horário que você cumpre na sala. Eu não fico no 8º tempo, mas hoje, excepcionalmente, eu estou no 8º tempo, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto para a gente poder fazer aí sim uma correção de exercícios, tá? Um abraço, meus amigos, e até daqui a pouquinho, tá bom?